A terceira e última temporada de Round Six acabou de chegar na Netflix. Eu maratonei tudo em um dia só e é claro que eu tinha que vir aqui comentar com vocês. Mas antes eu tenho um aviso, esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu até o final, o último minuto, vai lá assistir e depois volta pra cá. E também um outro PS é que eu tô postando vários conteúdos sobre essa série lá nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês, então também me sigam por lá pra não perderem nada, hein? Depois que eu acabei de ver o último episódio, eu comecei a ver vários vídeos falando sobre, e eu notei que muita gente não gostou do final, só que na minha opinião, se você não gostou, talvez você não tenha entendido o real significado de tudo isso. E antes de explicá-los pra vocês, eu queria comentar um pouquinho sobre a série. Eu vi que algumas pessoas gostaram, outras não, mas na minha opinião, eu gostei. Eu dei 4 estrelas de 5, porque tem algumas falhas, né, algumas coisas que poderiam melhorar, mas eu também me surpreendi, porque eu não estava esperando tudo isso que foi essa última temporada. O primeiro comentário que eu tenho pra fazer é: a segunda temporada e a terceira poderiam ter sido feitas juntas. Eu não acho que tinha uma necessidade de uma terceira temporada, então nessa eu achei os episódios muito longos. Tem episódio de 1h10, 1h20, totalmente desnecessários, então eu achei ela um pouquinho cansativa. E o outro fator que eu não dei 5 estrelas é porque eu acho que a série quis colocar muito mistério, só que algumas coisas acabaram ficando muito confusas. Por exemplo, a busca do irmão do líder, né, que tá procurando ali pela ilha. Tiveram alguns nichos na história que eu não gostei tanto, mas é importante também eu falar das 4 estrelas e o motivo que eu dei pra elas. Eu acho que o final, ele me impactou muito. Eu acho que essa última temporada, ela traz o significado da série muito mais forte, o que eles querem criticar, o que eles querem elogiar, muito mais forte até mesmo que na primeira temporada. Então questões como ganância, humanidade, dinheiro, riqueza, eles são usados de uma forma muito mais forte nessa última. Tanto é que eu acabei o último episódio, a minha cabeça, ó, ela explodiu, eu fiquei refletindo no banho, assim, por uns 15, 20 minutos. Realmente traz uma reflexão de vida e da sociedade muito grande. Outro motivo de eu ter dado 4 estrelas é com certeza a atuação dos atores. Sério, gente, o ator do Ji-hoon, ele é tão bom que, nossa, na cena final eu fiquei agoniada junto com ele olhando pra câmera. Falando nisso, uma curiosidade que eu quero trazer pra vocês é que a Netflix fez um mini documentário de Round Six dessa última temporada, tem uns 30 minutos só, que tem o ator do Ji-hoon, o ator do líder e também o roteirista, o diretor, onde eles ficam papeando sobre essa última temporada e eu achei muito interessante, eles contaram várias curiosidades e uma delas é que a cena final foi gravada em vários takes e um deles, o ator do Ji-hoon, até chora. Não foi usada no final, né, porque eles queriam outra coisa pro personagem, mas isso mostra o quanto eles eram bons, o quanto eles são bons. Sério, eu quero muito assistir outros trabalhos deles, do diretor também, porque ele arrasou demais. Outra questão positiva que eu senti muito nessa última temporada é que as cenas foram bem mais tensas, principalmente as do bebê. Aquela prova de pular corda, quando ele pegou o bebê no colo, gente, eu sabia que eles não iam matar o bebê, porque isso seria uma coisa muito forte pra Netflix, assim, então eu sabia que aquele bebê ia se manter vivo, mas mesmo assim as cenas que eles fazem as provas e o bebê lá, o bebê no colo, me deu uma agonia, gente. Sério, eu tava torcendo a mão assim, foi muito agoniante, as cenas foram mais tensas nessa última temporada e também eu me apeguei mais aos personagens, eu acho que isso se dá muito por terem 2 temporadas, né? Então, na primeira a gente só teve uma temporada com os personagens e agora a gente teve 2 e ainda mais tempo, com episódios bem mais longos. Então, por mais que eles ficaram um pouco cansativos, isso também deu mais tempo da gente se relacionar com os personagens da história. Então, isso acabou sendo muito bom. E assim, gente, tiveram personagens que quando morreram eu fiquei tão triste. A senhora lá, a velhinha, eu tenho a convicção de que ela não tirou a própria vida, tá? Eu tenho a convicção de que alguém fez alguma coisa com ela, porque não é possível, ela estava disposta ali a ser uma base para a mãe do bebê, ajudá-los. Eu tenho certeza que alguém fez alguma coisa com essa velhinha, gente. Eu tenho certeza, porque ela não faria uma coisa daquelas. Ela não deixaria aquele bebê e aquela mãe sozinhos, tá? Eu tenho convicção disso. E ao mesmo tempo que eu me apeguei mais a eles, eu também os odiei bem mais, porque aqueles homens que ficaram para a prova final, aqueles nojentos, eu fiquei com uma raiva deles. Quando eles estavam conversando entre si, querendo bancar os fortões, e aí qualquer coisa que acontecia, eles viravam os covardes. Eles falam isso até no documentário, que os personagens, eles tiveram bem mais viradas de humor, viradas de, assim,
de personalidade, e isso é uma coisa muito difícil do ator fazer, então eu admiro todo o elenco ali. E também isso faz parte do final da série, que eu já vou explicar pra vocês. Então, esse ódio que a gente alimentou por eles tem um motivo por trás de tudo isso também. Então é isso, gente. Essa última temporada me surpreendeu. Eu tava esperando muito pouco dela, eu não gostei de terem dividido para mais uma temporada, né? Então eu não dei muita expectativa, só que ela me surpreendeu. E agora a gente vai falar sobre o final explicado, o que que foi isso, o que que isso significa, gostou, não gostou. E assim, gente, uma coisa que eu acho que as pessoas não gostaram muito foi a morte do Ji-hoon. Mas a gente tem que entender que uma série, para ela ser boa, ela não necessariamente tem que ter um final feliz. Nem tudo é um final Disney que a gente quer, né? Uma comédia romântica e tal. Algumas séries, elas pegam na reflexão pela crueldade, pela, sabe, por essa dor que a gente sente. Sem dor, a gente não aprende na nossa vida. Então eu não tava esperando um final feliz. Eu queria que o Ji-hoon ficasse com o bebê e tal, mas também essa é uma série realista. É vida real, ela trata de assuntos muito fortes. Então seria muito egoísta da minha parte querer um final feliz, um final Disney para uma série com tanta profundidade que nem essa. E na minha visão, essa interpretação que eu tô fazendo do final explicado pode ser diferente para cada pessoa, mas com base no documentário que eu vi das entrevistas, ela segue a mesma linha que o diretor tinha. Então o Ji-hoon, ele é um personagem que representa muito a bondade da humanidade. Ele acredita nas pessoas. Tanto é que tem uma cena dele com o líder, que o líder faz de tudo para ele matar as outras pessoas, para ele ser mal. E aí ele pergunta: "Você ainda acredita nas pessoas?" E o Ji-hoon vai lá e não mata ninguém, respondendo que sim, ele acredita. Então, ele é essa representação do bom, do bem, né? E aí, todo o resto, o jogo, o líder, os VIPs também, as pessoas gananciosas do jogo que só pensam em dinheiro, são exatamente o oposto, é a maldade, é a ganância, é a covardia, é o dinheiro, o egoísmo, sabe? Então a gente tem muito esse 8 e 80 na série, um contra o outro. E assim, a atitude que o Ji-hoon tomou, pra mim ela não poderia ser diferente, sabe? Porque assim, o Ji-hoon, ele defendia tanto a ideia de acreditar nas pessoas, na humanidade, nos seres humanos, que no final, se ele tomasse qualquer outra atitude, se ele jogasse o bebê, se ele se revoltasse, se ele matasse outro jogador, não seria o Ji-hoon. Não seria o que o personagem queria pregar nas pessoas, principalmente nos VIPs, nos funcionários que estavam ali trabalhando para esse jogo. Então a atitude dele de se sacrificar para salvar um bebê, ele colocou em prática tudo que ele já pensava, tudo que ele era, sabe? Aquela frase final do nós não somos cavalos, somos seres humanos, somos pessoas. E pessoas, e aí para, assim, né? Pessoas tomam atitudes. Lembrando que antes, né, o líder já tinha falado, já tinha chamado ele de cavalo. Isso é uma coisa que eu não lembrava e no documentário eles falam, né? Que o líder já tinha falado que ele era um cavalo e tal. E agora ele voltou com essa frase. Muito esperto do diretor fazer isso, viu? Então, assim, essa frase é muito impactante. Ele vai lá e o que ele tá falando ali? Que pessoas têm livre-arbítrio. Pessoas tomam atitudes. Esse jogo é muito manipulador. O líder faz de tudo para manipular. Tanto é que ele já sabia as escolhas dos jogadores, né? O VIP falava: não, eles vão desistir, agora chega. E daí ia lá e falava: não vão. Eles não vão porque eu vou fazer isso aqui. Então, tudo ali foi manipulado. E o que o Ji-hoon queria falar é que as pessoas, elas pensam, elas têm suas vontades próprias, elas não são bonecos para você brincar. Então, se ele tivesse feito alguma outra coisa, ele estaria seguindo o plano do líder. Só que não, ele se rebelou, ele se revoltou, palavras do diretor. Ele se revoltou contra tudo isso e tomou sua própria atitude, mostrando que ele tem livre-arbítrio. Então isso foi muito significativo, sabe? E também outra questão que eu vi que incomodou muitas pessoas foi o fato dos jogos não acabarem, né? Que a gente vê ali aquele se explodindo, só que o líder vai lá para os Estados Unidos, dá para a filha do Ji-hoon o dinheiro e a roupa dele, e aí ele olha pela janela e tem uma pessoa, um funcionário do jogo da Lula, né, do Round 6 ali, com um morador de rua, dando a entender que os jogos não acabaram. Ai, Ana, eu não gostei disso. Vamos entender uma coisa. O jogo é a representação da ganância, né, do lado ruim da humanidade. Para mim, o jogo ter se acabado em um lugar e não nos outros mostra que, cara, a ganância pode ter se acabado ali, a coisa ruim pode ter se acabado ali, mas ainda tem o resto do mundo.
tem países do outro lado do globo que ainda seguem, porque o jogo, enquanto existir a ganância humana, a luta por dinheiro, por pisar no outro, o individualismo, enquanto isso tudo existir, ainda vai existir um jogo. Então acabou ali por conta de pessoas que acreditaram na humanidade, do investigador que foi lá querendo acabar com os jogos, com aquela menina que botou fogo em tudo. Então a bondade venceu ali. Mas tem um mundo inteiro pela frente. Então, assim, seria muito hipócrita também da minha parte falar, não, eu queria que tudo se acabasse. Sendo que, quando você olha pela história, tudo bem, mas quando você olha por tudo que ela representa, não acabou ali. Ainda tem milhões de pessoas que vão escolher aquele joguinho da sorte, né? Sorte ou azar para ganhar dinheiro, ao invés do bolinho, da comida. Tem gente que vai pisar nos outros. Isso mostra claramente. Eu gosto muito de filmes e séries, assim, que além do mal ter vencido, traz uma reflexão muito forte. O quão profundo, o quão mal a humanidade pode ser. E ali naquele final é pra gente sentar a bunda aqui na nossa cama e pensar, meu, eu não quero ser como essas pessoas. Então, eu acho que traz reflexões muito importantes e faz com que a gente pense, meu, quem eu quero ser? Eu quero ser o Ji-hoon, que vai morrer pelas suas virtudes, defendendo o que acredita, vai representar a humanidade, o bom, ou eu quero viver como os VIPs, que não tem escrúpulos, eu acho que é essa a palavra, escrúpulos nenhum. Eles estavam ali rindo enquanto as pessoas estavam se martirizando, se acabando ali no jogo. Quem eu quero ser? É muito essa dualidade. Então esse final, eu fiquei magoada por ele ter morrido, é claro, mas eu acho que esse foi um final muito impactante. Pensem, finais felizes, eles não causam tanto impacto quanto finais não felizes. A intenção do diretor é essa, pegar na cara, chacoalhar você e fazer você refletir sobre a sua vida, sobre a vida no geral, né, a sociedade. Eu gostei muito, eu acho que foi muito coerente com tudo, sabe? E também o diretor falou uma coisa, né? Aquele final dos Estados Unidos deixa a porta aberta para uma continuação dos jogos, né? Versão Estados Unidos. Ah, não teve boatos na época da segunda temporada, eu lembro, que ia ter um Round 6 americano, alguma coisa assim, não foi nada confirmado oficialmente, né? Mas enfim, então acho que isso dá abertura pra gente ver mais jogos. Eu não sou muito fã de continuações, porque pra mim o que é bom não tem que ter necessariamente uma continuação, e que a continuação pode estragar muito uma série ou um filme. Mas o diretor disse que é isso, ele quis também deixar a porta aberta. E também outra cena que eu tenho que explicar pra vocês do final, com base no documentário que eu contei pra vocês, eu tô aqui misturando um pouco do que o diretor disse e da minha própria opinião, que é a parte que o líder vai lá na casa da filha do Ji-hoon, entrega pra ela uma caixa com o uniforme dele e com dinheiro. E ali a resposta é por que que ele fez isso. E é muito engraçado nesse documentário porque o ator do líder, eu não lembro o nome dele, não decorei o nome de ninguém, gente, desculpa, mas ele tem uma opinião e o diretor tem outra. Porque o diretor, ele via muito como um sentimento de redenção nesse personagem, né? Do tipo, meu, ele se chocou com o Ji-hoon, ele se surpreendeu. Porque o Ji-hoon, ele conseguiu resistir a tudo aquilo. Tem uma cena na série que o líder mostra que ele também já foi um jogador e que o líder, na época dele, fez toda essa manipulação para ele assumir o seu lugar, e é exatamente isso que ele tenta fazer com o Ji-hoon. Ele tenta manipulá-lo de várias formas, por isso até que ele não mata o Ji-hoon, né? Ele deixa ele vivo em várias situações que ele deveria, né, morrer na teoria. E aí o Ji-hoon, ele não cede. Ele não cede, ele é forte. E o líder admira isso nele, ele fica chocado. Ele conseguiu resistir no que eu não consegui. Ele fez o que eu não fiz. Então criou esse sentimento nele, tanto é que também tem um sentimentalismo, né? Ele se identifica muito, essa palavra, gente, identificação. O líder se identifica muito com o Ji-hoon, só que acha o Ji-hoon bem superior a ele por ter resistido. Então pegou muito nele, sabe? Por isso que ele vai lá pra filha, ele poderia muito bem ter mandado alguém entregar, mandado por correio, mas ele foi lá pessoalmente fazer isso. E aí a visão do ator, do líder, tem isso também, mas ele fala muito da roupa, né? Porque que ele deu a roupa pra menina. E ali tem duas visões. Ele deu a roupa pra menina ter alguma coisa do pai, porque aquela roupa, ela representa tudo que o pai passou, né? Toda a trajetória desde o primeiro jogo até o final, tem o sangue dele no final, toda a história do pai dela tá ali. E também tem a visão de que ele fez isso por um pouco de crueldade, né? Pra menina saber que alguma coisa trágica aconteceu com o pai dela. Então tem essas duas interpretações. Eu acredito muito no líder, que por mais que ele seja cruel, ele
teve um sentimento pelo Ji-hoon, principalmente por causa disso que eu falei, né, identificação e tal. Então eu acho que pegou nele também o ato do Ji-hoon ter ali, né, se sacrificado, e também a frase final, eu acho que... Ai, gente, desculpa, eu acredito um pouco, sabe, nas pessoas, eu sou bem Ji-hoon assim. Então eu acho que ele se sentiu tocado de uma maneira e que por isso tomou aquela decisão final. Mas aqui eu trouxe a minha opinião e também a opinião dos atores ali da produção também pra vocês. Bom, foi isso, gente. O vídeo já tá ficando um pouquinho mais longo do que geralmente eu faço, mas eu queria dar minha opinião e também explicar o final pra vocês, né, com base em palavras dos diretores e também na minha interpretação em tudo isso. Mas eu também quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esse final? Gostaram, não gostaram? Entenderam? Tiveram quais teorias? Deixem aqui nos comentários e vamos conversar. E é isso, até o próximo!